Olá, sejam bem-vindos ao canal Escutando Sentimentos. No vídeo passado, nós falamos a respeito de duas funções mentais muito importantes e que determina em alto grau nossa qualidade de vida pessoal e relacional. Nós falamos sobre os pensamentos e os sentimentos e a diferença entre sentimento e emoções. E hoje nós vamos falar sobre a vontade. O que é a vontade? Para que possamos entender a importância da vontade na nossa vida mental, nós vamos reportar ao exemplo de uma grande fábrica, de uma indústria. Uma indústria, ela é formada por setores, por departamentos. E cada departamento, ele tem a sua função para que essa indústria, ela chegue naquele resultado almejado, planejado. E cada setor, vamos supor, ele possui um coordenador. Ele possui uma pessoa que coordena, que lidera, que dirige os funcionários daquele setor. Assim é com a nossa mente. A nossa mente, eu já venho falado nos vídeos anteriores, que ela possui partes, da mesma forma que o meu corpo é constituído de partes e que forma esse todo. A minha mente tem várias partes e essas partes, cada parte tem a sua função. Então vamos supor que essas partes que compõem a minha mente sejam as pessoas de determinado setor daquela empresa. Então nós temos uma parte, um departamento da nossa mente responsável pelos sentimentos, responsável pelos pensamentos, um outro responsável pela inteligência, um outro setor responsável pela imaginação, outro pela memória, outro pelo desejo e assim vários setores da nossa casa mental. Mas para dirigir de uma forma coordenada esses setores, essas funções mentais, a inteligência, os pensamentos, os sentimentos, a imaginação, o desejo, a memória, existe uma função coordenadora. E essa função na casa mental, ela se chama vontade. Então, a vontade é aquela instância da mente que dirige os meus pensamentos, sentimentos e demais outras funções. Sem essa direção, sem essa coordenação, os meus pensamentos, eles vão, sei lá onde, né? Os sentimentos, de repente eu não quero sentir aquilo, mas como eu não tenho vontade, como a minha vontade ela não está suficientemente forte, os meus sentimentos é que comandam. Da mesma forma, uma orquestra. Uma orquestra tem vários músicos. Tem aquele que toca violino, saxofone, clarineta, tem a flauta, tem o piano, né? Então, e cada instrumento, ele tem um som diferente. E por eles terem esse som diferentes, quando tocados de forma ordenada, e lá na frente daqueles músicos, quem está? O maestro. E o maestro, com a sua varinha ou com a própria mão, ele vai
agora a sua vez, a outra. Ele vai coordenando esses músicos. E o tocar de cada instrumento faz com que aquele conjunto traz aquela música gostosa, aquela melodia. E é o quê? Encontro de diferenças de sons. E faz com que seja gostoso ouvir. Assim é a nossa mente. Nessa nossa orquestra mental, nós temos emoção, sentimento, memória, desejo, inteligência, cada um tocando de uma forma. E a minha orquestração mental, ela vai ser uma orquestração de equilíbrio ou desequilíbrio, dependendo do maestro que está lá. Que é a vontade. A vontade, ela não evita que o meu pensamento comece a desenvolver falas internas que vão me levar por descaminhos. A vontade, ela não evita que o meu sentimento, de repente, venha um sentimento de tristeza. Ela não tem esse poder de evitar. Mas a sua função é gerenciar, é disciplinar. Então, se eu quero ser uma pessoa que tenha mais pensamentos equilibrados, pensamentos mais harmônicos, uma memória mais efetiva, sentimentos equilibrados, uma imaginação que me traga bem, eu preciso desenvolver a minha vontade. E para desenvolver a vontade, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Eu tenho que ter um querer. Eu tenho que ter um objetivo. E quando eu estabeleço para mim aquele objetivo, o que eu vou fazer? Eu vou persistir. Eu vou começar a ter constância naquilo que eu quero. Então, se o meu objetivo é ter pensamentos equilibrados, é ter pensamentos funcionais, pensamentos que me fazem viver o único momento que existe na minha vida, que se chama agora. Então, se eu quero chegar a esse ponto, eu vou começar a acionar a vontade. E essa vontade é aquela instância, aquela função que vai fazer que um dia eu consiga, de uma forma muito natural, tranquila, prazerosa, de que os meus pensamentos, eles fiquem no agora. Eles podem até ir, mas a minha vontade, ops, puxa de novo, volta para cá. Eu estou aqui. Aí, de repente, você está ali num lugar gostoso, o seu pensamento começa a viajar e pergunta, será que eu desliguei a panela do fogo? E começa aquele pensamento dali, nossa, e eu, mês que vem, como é que eu vou fazer para pagar aquele boleto, assim? E o pensamento começa a tirar você daquele ponto. É a vontade, é o seu objetivo que traz ele de volta. E você, volta. Então a vontade, ela disciplina as nossas funções mentais. Talvez vocês até conheçam. Existem pessoas que são muito inteligentes, mas não têm vontade. E não vai a quase lugar nenhum.
vontade, ninguém sai de lugar nenhum. Então a vontade é esse mecanismo que nós precisamos, por isso que eu trago ela hoje, falo sobre a vontade, para que a gente possa realmente cuidar, adubar, cultivar a vontade. Para que a gente consiga chegar, como é o objetivo deste canal, ao nosso autoconhecimento. Porque nos autoconhecendo, nós vamos ser pessoas mais equilibradas. Porque nós vamos saber como regular, como disciplinar e como gerenciar as funções mentais. E se eu sei fazer tudo isso, eu vou ter mais liberdade de estar bem, de ser feliz, de ser a pessoa que eu quero ser. E para isto, nós vamos fazer uma diferença entre desejo e vontade. O desejo, ele é uma explosão. Eu tenho desejo, ele é algo pontual. Por exemplo, eu tenho desejo de comer doce de abacaxi. Não, eu tô com desejo de comer um doce de abacaxi, né? Não tô com desejo hoje de fazer uma caminhada. Eu tô com desejo de tomar sorvete. Então, o desejo ele é pontual. E muitas vezes a gente confunde com vontade, porque a gente troca as palavras. A gente diz, hoje eu estou com vontade de comer doce de abacaxi. Com vontade de tomar sorvete. Desejo é uma coisa, é uma função. Vontade é outra. Porque a vontade, ela não é pontual. A vontade, ela não é uma explosão. A vontade, ela é uma função mental que ela tem consistência, ela tem persistência, ela tem um contínuo. Então você pode ter um desejo, por isso que desejo não é vontade, e de repente você não fazer. Então nós temos grandes exemplos na nossa humanidade de pessoas que fortaleceram a sua vontade. E fortalecendo a sua vontade no dia a dia, no ritmo, porque a vontade ela tem um ritmo, ela tem um dia a dia, ela tem uma constância. Chegaram a grandes experimentos, chegaram a grandes descobertas. E assim é a nossa intenção no nosso canal. Fazer essa descoberta para dentro de nós. Ao invés da gente voltar a descobrir o exterior, as coisas que estão aqui fora, esse caminho, ele é dentro. E para isto, ninguém consegue realmente chegar a desbravar a mente, os pensamentos, os sentimentos, o inconsciente, que nós já conversamos em vídeos passados, se eu não tiver vontade. Se eu não observar meus pensamentos, se eu não voltar e buscar eles para agora, se eu não ouvir meus sentimentos, se eu não criar esse hábito de ouvir meus sentimentos, dar nomes a eles, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Eu vou ficar apenas no desejo. Eu tô com vontade de tomar um sorvete. Ali eu fico sentada, quieta. Né? Então, por isso que é importante. Tem uma artista, uma escultora norte-americana, o seu nome é Bobbie
Bob Carlini. Ela fez uma estátua, ela esculpiu uma estátua que é muito interessante. Esta estátua, o nome dela é O Homem que se Esculpe. É um bloco, se não me engano, de mármore. E ela esculpe um homem, e esse homem da escultura, ele está com um cinzel e ele está esculpindo ele próprio. Então tem uma parte da estátua que já está pronta e uma parte que está se esculpindo. É um homem se esculpindo. E para se esculpir, eu preciso de quê? Vontade. Vontade de estar ali, martelada por martelada, esculpindo aquele mármore, esculpindo, para surgir homem inteiro, integral. Constância, perseverança, ordenando e direcionando os gestos do esculpir para ser aquilo que veio ser. Lembrando, falando dessa estátua da Bob, a gente lembra também de um escultor bem antigo, Miguel Ângelo. Eu li a sua biografia há muitos anos atrás. Me encantei por ele. E ele construiu uma estátua enorme, várias, né? Mas uma enorme, de 4,5 metros, chamado Davi. Quando lhe perguntaram como que ele bolou, né, o Davi, essa estátua, para buscar um bloco de mármore para construir ela, porque é um bloco de mármore inteiro, não tem pedaços a estátua. Ele disse: eu não esculpi Davi. Eu olhei aquele bloco de mármore grande e lá dentro eu vi Davi. E eu tirei dele tudo o que não era Davi. E ele costumava dizer, quando ele ia naquelas regiões onde estavam os mármores, os blocos de mármores, né, para as cidades, ele ficava tempos lá observando aquelas pedras. E ele costumava dizer: lá dentro tem um anjo querendo sair. Ali tem um Moisés. Ali tem uma Nossa Senhora com Cristo no colo. E aí ele ia esculpindo. E nessa vontade, dia a dia, fazendo esse esculpir lento, regular, e ia surgindo aquelas pessoas dos blocos de mármore. Assim somos nós. Que nós possamos desenvolver a nossa vontade. Porque ela não vem como inteiro num pacote fechado de presente de Deus. Não. Deus nos dá ela pronta. É uma sementinha. E que a gente precisa cultivar. Porque quanto mais nós cultivarmos a vontade de chegar até onde queremos, mais nós vamos nos esculpindo. Até descobrir esse homem íntegro, inteiro, bom, divino, que está dentro de nós. Então fica aqui essa reflexão para essa semana, que a gente possa ler mais sobre vontade. Tem muitos artigos interessantes na internet. Faço aqui, né, um convite. Tem um canal que eu acompanho, que é a Nova Acrópole, da Lúcia Helena. Ela tem um vídeo, uma aula de filosofia ligada à vontade, que é linda, excelente. Então é o meu convite que vocês possam conhecer, mas principalmente de começar a desenvolver, a pensar no objetivo que vocês querem desse autoconhecimento. E assim, indo aos poucos, dia a dia, desenvolvendo uma vontade
de serem pessoas melhores, de se autoconhecerem, de ser donas das suas emoções, dos seus pensamentos. Então fica aqui, um beijo a todos. A semana que vem, nosso próximo vídeo, já que nós já falamos de pensamentos, sentimentos e a vontade agora, nós vamos falar sobre as sombras, sobre essa região nossa que guarda muitas emoções perturbadoras, as nossas sombras, aquilo que eu não quero ser e que sou. Então, um abraço a todos, um beijo e boa semana.